Saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Quero desde já agradecer a liderança dos jovens, Leandro, Eliezer, pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui novamente. E vou confessar, estou muito nervoso. Vocês verem minha mão, está tremendo. Mas, quem aqui já sentiu a presença de Deus nessa noite? A coisa que está boa, né, irmãos? Sabe por que eu estou emocionado? Porque uns meses para trás o pastor me fez o convite. E eu vim aqui pregar na quarta-feira. E quando eu cheguei aqui na frente, eu olhei para essa igreja vazia, meu coração doeu. E eu tenho certeza que todo mundo que pisou aqui, viu essa igreja vazia, o coração dela tremeu. Mas eu queria te convidar, a você que está aqui na igreja, olha ao teu redor. Pode olhar, pode olhar. Você não pode tocar, mas você pode olhar. Há 3 meses atrás, irmãos, o pastor, seguindo os protocolos corretos, suspendeu o culto presencial. Mas hoje, eu posso afirmar de coração que Deus se lembrou do teu povo. Tem 3 meses, irmãos, que nós estávamos afastados, mas hoje Deus trouxe o seu povo de volta para casa. Ele trouxe os seus filhos de volta para casa. Às vezes a gente vê só problema e pandemia, mas Deus operou milagres e maravilhas no nosso meio, irmãos. Deixa eu te perguntar um negócio. A gente está na maior pandemia de 100 anos da história da humanidade. Algum dos irmãos aqui ficou doente? Se ficou, levante a mão. Ele não prometeu que ia te guardar. Ele não cumpriu a promessa dele. Nós ficamos afastados, mas ele não prometeu que um dia nós estaríamos aqui de volta. Lembra do ano da promessa? Ainda é promessa de Deus esse ano. Deus não se esquece das suas promessas. Não há nada nesse mundo que possa fazer Deus esquecer das promessas dele. Queria pedir aos irmãos que abrissem as Bíblias em Marcos, no capítulo 8, versículo 27. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a pessoa de Jesus Cristo. Os irmãos acharam, amém? Irmãos, hoje nós vamos passear um pouco sobre a Bíblia. Vamos ver bastante Bíblia nessa noite, mas para agilizar, se os irmãos quiserem acompanhar somente no multimídia, está tudo bem. Os irmãos acharam, amém? Marcos capítulo 8, versículo 27 vai dizer o seguinte: Então Jesus e seus discípulos foram às aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou à Igreja Batista da Paz: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu a Igreja Batista da Paz: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, infelizmente hoje, nós vivemos uma época em que muitas pessoas não conhecem Jesus Cristo. E eu não digo conhecer de nunca ouvir falar, porque é impossível, eu acho, né, que uma pessoa hoje não tenha ouvido sequer falar do nome de Jesus Cristo. Porque nós temos 2 feriados nacionais dedicados a Ele. Mas eu digo de conhecê-lo, de ter relacionamento. Porque todo mundo aqui sabe que Jesus é o homem que morreu na cruz, que é o dito Filho de Deus. Mas infelizmente muitas pessoas dentro da igreja não conhecem Ele pessoalmente. Assim como o Jó falou lá atrás, só conhece de ouvir falar. E isso é algo muito ruim. Porque nós sabemos que nosso Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus relacional. Ele quer ter relacionamento conosco. E a Bíblia é a revelação de Deus para nós. É aquilo que Ele revelou dele para nós. E como eu disse na última vez que eu preguei, mesmo se a gente passasse 1000 anos estudando a Bíblia, a gente não ia conseguir arranhar a superfície de entendimento do ser de Deus. Porque Deus transcende tudo o que é natural. Deus é um Deus eterno. Mas
com auxílio do Espírito Santo, assim como Pedro teve, nós podemos conhecê-lo. Amém, igreja? É que estou nervoso, o negócio aqui não está funcionando. Nós vamos falar primeiramente sobre a eternidade de Jesus Cristo. Em João capítulo 1, vai falar que no princípio era o verbo. Irmãos, a gente conhece que no Novo Testamento não fala o nome de Jesus. Vocês já perceberam isso? No Antigo Testamento não é citado o nome de Jesus. Só que isso significa que ele nunca esteve lá? Não. Jesus Cristo sempre esteve lá, escondidinho. Não tinha chegado a hora da sua revelação ainda. Quer ver uns exemplos? Gênesis, não precisa de abrir não. Gênesis capítulo 1. Deus vai falar o seguinte: façamos o homem à nossa imagem. Está no plural. Está aqui. Está no plural. E ele está falando com quem? Anjos? Não. O Pai está falando com o Filho e com o Espírito. Mais para frente, ele vai falar o seguinte, em Gênesis capítulo 11: desçamos e confundamos as línguas. Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. João no capítulo 19, versículo 25, vai falar o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive. Quem te traz redenção, meu irmão? Jesus. E ele fala ainda mais: e em breve ele vai se levantar sobre a terra. Salmo 110, o Senhor do meu Senhor, Davi vai falar isso. E na minha opinião, Daniel capítulo 3, é uma das revelações do Antigo Testamento mais pessoais de Jesus Cristo. Porque, o que é que vai falar? Os amigos foram jogados na fornalha, correto? Só que apareceu um quarto homem dentro da fornalha. E você se atentar à fala de Nabucodonosor, você vai entender um negócio. Nabucodonosor era rei da Babilônia. Então ele tinha que dominar toda a cultura e crença daquele país, sendo rei. E acredito eu que ele não entendia muito da cultura judaica naquela época. Só que quando ele vê o quarto homem dentro da fornalha, a alma dele reconhece: ali está o meu Criador. A alma dele reconhece: ali está o Filho de Deus. Ele reconhece, mesmo sem saber, sem ter sido ensinado, que ali estava Jesus Cristo, que ali estava a manifestação do Filho do Deus vivo. Amém, igreja? Não repare não, eu estou muito nervoso. Eu estou tremendo e minha mão está gelada, irmãos. Então, se eu agarrar, os irmãos me perdoem. Em Salmos, no capítulo 90, bota aí para mim, ô Lucas. Salmos 90, capítulo 2. O que está escrito ali? Antes que nascessem os montes, e de criares a terra, e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Irmãos, entenda isso, Jesus é um ser eterno. Existem pessoas que não acreditam nisso, que acreditam que Jesus foi criado. Colossenses capítulo 1, versículo 15, vai falar que ele é o primogênito de toda a criação. Só que tem gente que interpreta esse texto errado. Porque se você entender o que Paulo fala aos Colossos, você vai entender a grandiosidade desse texto. Quando Paulo cita primogênito, cita posse. E no passado, naquela época, o primogênito era o quê? Que herdava tudo do Pai. Então quando Paulo fala que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ele está falando, ele é o próprio Deus, e ele é dono de tudo. Ele herdou tudo do Pai, e ele governa tudo. Amém, igreja? Segunda coisa, Jesus Cristo é amor. 1 João capítulo 4, versículo 16. Coloca aí para mim, Lucas. Aí. Assim conhecemos o amor de Deus que tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. A gente tem que entender uma coisa. Deus nos ama, não porque nós somos amáveis, mas porque Ele é o próprio amor. Porque não existe nada, irmãos, dentro de mim e dentro de você, que é digno do amor de Deus. Nós somos homicidas,
rebeldes, enganadores, mentirosos, cheios de maldade e pecado. Agora eu te pergunto, você acha que é digno do amor de Deus? Eu afirmo, eu não sou, cara. Mas de uma maneira inexplicável, Jesus Cristo decidiu nos amar. Porque se você for olhar a história, nós nos rebelamos contra Ele. Daniel capítulo 2 vai falar isso. Daniel vai falar o seguinte: a Deus pertence a misericórdia e o perdão, porque nós nos rebelamos contra Ele. Então não existe em nós nada que seja digno do amor de Deus. Nós carecemos todos os dias da misericórdia de Deus, porque nós somos seres rebeldes e cheios de maldade. E você quer ver como a misericórdia de Deus se manifesta na nossa vida? Igreja, que está aqui nessa noite, respire bem fundo nessa hora. Isso se chama misericórdia, porque era para nós estarmos mortos nessa hora. Agora respira de novo, bem fundo. Isso se chama graça. Isso é a graça de Deus manifestada na vida da igreja, na vida dos seres humanos. E quando a humanidade cai lá no Éden, Deus, ao invés de nos condenar para o inferno, o qual nós merecemos isso até hoje, Ele nos dá uma promessa. Que viria aquele nascido de mulher, que pisaria a cabeça da serpente, que restauraria a antiga relação, que acabaria com o poder do pecado, que traria de volta os homens da morte para a vida. Deus nos promete Jesus Cristo. Lá no Éden, lá no passado, Ele escondidinho, Deus já nos promete: olha, eu vou enviar Jesus Cristo. Vocês terão uma parte de mim. E louvado seja Deus por isso. E milhares de anos depois, Jesus Cristo vem. Deus toma forma humana. E já entrando aqui no terceiro tópico, que Jesus Cristo é Deus. É importantíssimo que a igreja saiba isso nessa noite. Irmão, Jesus é Deus. Jesus não é um simples homem que pregou palavras bonitas, que morreu uma morte horrível. Ele é Deus. É o próprio Deus que tomou forma humana, viveu a nossa vida, andou na nossa terra e morreu a nossa morte. Mas por ser Deus, no terceiro dia, Ele vence a morte, ressuscita, sai daquela tumba. E como o salmista vai falar em Salmos 24, Ele olha para os portões do céu e ordena que eles se abram. E hoje está assentado no alto sublime trono. A Bíblia não nos revela, ou melhor, a Bíblia nos revela que Deus é um Deus triuno, que são três em um, o Pai, o Filho e o Espírito. E no decorrer da sua vida aqui na terra, Jesus Cristo reafirma essa divindade. Você se lembra como Deus apareceu para Moisés? O que Moisés pergunta para ele? É a mesma pergunta que Jesus fez aqui. Quem que eu vou falar que você é? E Deus fala o quê? Eu sou. E milhares de anos depois, Jesus lá em João capítulo 8, versículo 58, vai dizer o seguinte: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele reafirma que Ele é o próprio Deus. O próprio Deus que desceu dos céus em resgate, em amor por nós. Não que nós não mereçamos nada, e não merecemos mesmo. A única coisa que nós merecemos de Deus é a sua ira e condenação. E isso é o principal para você entender o Evangelho e entender quem é Cristo. Entender que nós somos pecadores e Ele é santo. Entender que nós somos mortos, mas Ele é vida. Entender que nós estamos perdidos, mas Ele é a salvação das almas. E agora, com isso em mente, a gente consegue entender por que Ele fez o que Ele fez. Jesus nos criou, irmãos, para sermos objetos da sua adoração. Para darmos louvor a Ele, de eternidade em eternidade. Porque se você olhar nesse momento agora, nesse exato momento, Jesus Cristo está lá nos céus, sentado no trono, e o universo inteiro canta para Ele.
Só que em determinado momento o homem cai. Nós nos rebelamos contra ele e nós falamos, olha, não quero mais te adorar. A gente vira as costas para Deus. A gente se rebela. Presta atenção no seguinte, como é que Satanás caiu? Satanás cai, a Bíblia nos revela, porque ele ousou se tornar igual a Deus, em algum momento de sua existência. E se você for parar para pensar e observar, o que a serpente fala para Eva? No dia que você comer dessa fruta, você se tornará igual a Deus. Só que Deus condena Satanás ao inferno, mas ele nos dá uma promessa. Percebeu a diferença? Satanás foi condenado, nós recebemos uma promessa, nós recebemos Cristo. E a ira de Deus ficou em débito. Irmãos, o Henrique já falou isso aqui, e aí eu acho interessante essa analogia. Existe esqueci, fugiu a palavra, desculpa. Existe uma ilustração que mostra que Satanás estava com uma foice na mão e nós em pé diante dele. E na hora que ele ia passar a foice em nós, Jesus entra e toma o nosso lugar. É muito bonito isso, só que isso não é verdade. Não foi Satanás que matou Jesus Cristo, porque Satanás não tem esse poder. Foi o próprio Pai. Jesus paga o nosso débito, não o nosso débito com o diabo. Nós não devemos nada ao diabo, nós devíamos a Deus. Mas Jesus Cristo vem e paga esse preço. A gente comete um pecado terrível. E sangue de carneiro, de cordeiro, de ovelha, de bicho nenhum, ou de ser humano nenhum, poderia pagar esse preço. E por isso precisava de alguém santo, de alguém puro, de alguém imaculado. E esse alguém só existe um, e se chama Jesus Cristo. Anjo nenhum é santo como Jesus Cristo. Ser humano nenhum pode tomar o lugar de Jesus Cristo. E é por isso que a morte de um homem trouxe salvação à humanidade inteira. Porque esse homem vale mais do que tudo que existe nesse universo. E é por isso que a Bíblia se resume em Jesus Cristo. Qual o versículo mais famoso da Bíblia? João 3,16. Que diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Cristo. Tudo se resume em Cristo. De Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo, porque Ele é tudo. Ah, mas Mateus, o Evangelho fala de salvação. E quem te dá salvação? Jesus. Você consegue ir aos céus sem ter Jesus? Não. A Bíblia fala o seguinte: todo aquele que crê nele, em Jesus Cristo, será salvo. E quem não crê já está condenado. Jesus. A Bíblia fala, mas Mateus, a Bíblia fala que nós estávamos mortos e a Bíblia promete vida. E quem traz vida? Quem é a própria vida? Jesus. O Evangelho nos dá uma porta, um caminho de acesso ao Pai. Quem que é o caminho? Desculpa. Jesus. Irmãos, Jesus Cristo. Pensa comigo nessa hora. Jesus Cristo é Deus, santo, puro, todo-poderoso. E Ele vê um bando de poeira que Ele criou se rebelar contra Ele. Agora imagina Ele. Jesus diante de nós, Ele tinha duas opções: ou Ele matava a humanidade inteira, ou Ele morria. Ou Ele pagava o nosso preço, ou nós pagávamos. E entenda isso nessa noite: se Deus condenasse toda a humanidade ao inferno, Ele continuaria sendo infinitamente justo. E Jesus resolve descer dos céus e sofrer a morte de cruz. O justo pelos injustos. Ele se fez maldição no meu lugar, no seu lugar, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Jesus Cristo, como Isaías fala lá no capítulo 54, Ele tomou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. E o castigo que hoje me traz a paz caiu sobre Ele naquele dia. E por suas pisaduras, nós fomos... Fale isso. Nós fomos por Jesus Cristo. Você entende agora? É porque isso é um pequeno estudo. Mas você começa a compreender agora a grandiosidade de Jesus Cristo. Você começa a compreender agora que a morte de cruz não foi uma simples ocasião,
uma simples revelação do seu amor, tem todo um contexto por trás, tem toda uma profundidade imensa, que aquela cruz, na qual aquele homem subiu porque ele quis. E por isso que a Bíblia se refere a ele, porque ele é tudo. Ele é o Deus Altíssimo, o Pai das multidões, o nosso Salvador e Redentor, o Pai da criação, o Alfa e o Ômega, o início e o fim, o Príncipe do céu, o Rei de todo o universo, o Leão forte e poderoso, mas é também aquele Cordeiro que se entregou, o nosso grande sumo sacerdote, o nosso amigo, Deus. Jesus é isso tudo. E é sobre isso que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2. Porque ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou, tomou forma de homem, e foi fiel até a morte, morte de... Pelo que também Deus o honrou soberanamente, pondo-lhe um nome que está sobre todo, para que é o nome de... Estremece o inferno nessa hora, para que é o nome de... Se dobrasse todos os joelhos no céu, na terra e no inferno. Para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, para a glória de Deus Pai. E agora a gente volta lá em Marcos. Quem vocês estão dizendo que eu sou? Agora é Jesus falando com a igreja. Quem que vocês têm falado que eu sou? Porque Jesus não é um simples homem, ele é Deus. Ele não só morreu numa simples cruz, mas nos trouxe salvação naquele dia. E ele não está só no céu, ele vai voltar um dia. Então, irmãos, é um estudo bem curto, mas Deus falou profundamente no meu coração. Queria que vocês irmãos abrissem nessa hora em Apocalipse capítulo 5. Nós já estamos encerrando. Apocalipse capítulo 5, João vai falar sobre uma visão que ele teve do livro e do cordeiro. Logo após de ter visto, no capítulo 4, tido uma visão do trono do próprio Deus. Agora nós vamos entender um pouco isso aqui. Os irmãos acharam, amém? Versículo 1 vai dizer o seguinte: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, em forma de rolo escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e de abrir o livro? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito. Você percebe que João tinha acabado de ver o trono de Deus, cara. Imagina você ter essa visão nessa noite, cara. Ver o trono de Deus, os céus abertos e o trono de Deus ali. Ver tudo que está ao redor do trono de Deus e a própria majestade sentado nele. Só que quando João olha para aquele livro e vê que ninguém era digno de abrir, ele chora, cara. Olha que troço louco. Ele chora de tristeza. Cara, ele estava vendo o trono de Deus, mas ele chora. E vai dizer o seguinte: eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E agora? E um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e dos anciãos em pé um cordeiro que parecia ter sido morto. Ele tinha 7 chifres e bem 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro pegou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, que é o seguinte: digno és de abrir o livro e quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, para que o nosso Deus os constituísse reinos e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra.
E vi uma voz, como de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo nome era de milhões e milhares de milhares, proclamando com forte voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a honra, a glória, o louvor e a majestade pelos séculos dos séculos. Então eu vi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para sempre. Amém. É Jesus Cristo, irmãos. Esse Cordeiro é Jesus Cristo, cara. É um homem que desceu nessa terra, um homem simples que tomou forma humana e que nasceu numa manjedoura. É o Cristo que nesse momento está sendo adorado por seres celestiais. É Jesus Cristo. E hoje, nessa noite, você tem essa oportunidade, cara, de conhecer esse Cristo, do qual eu estou falando, do qual a gente sempre está falando aqui, porque Ele está acessível a todos nessa noite. É bonito que tem uma passagem que Jesus fala o seguinte: não chamo vocês mais de servos, não quero mais chamar vocês mais de servos, mas de amigos. Quem aqui quer ser amigo de Deus nessa noite? Meu irmão, o louvor já pode se posicionar, por favor, já estou encerrando. Meu irmão, Jesus Cristo está acessível a todos nessa noite. Jesus Cristo, o próprio Deus vivo, está acessível a cada um de nós nessa noite. É só você querer. É só você tomar uma decisão. Poxa, eu quero conhecer Jesus Cristo. Eu sei que essa pandemia, 3 meses fora da comunhão, podem ter nos esfriado. Pelo menos aconteceu isso comigo. Chegou um determinado momento da pandemia que, cara, não estava lendo a Bíblia, não estava orando, não estava fazendo nada. Eu até comentei com a minha mãe, parecia que eu estava desviado. Não dá repreendido no nome de Jesus. Mas talvez vocês possam ter passado por isso, ou possam estar passando por isso nessa noite. E eu queria orar com os irmãos. Queria que aquele irmão que talvez tenha dado uma esfriada, e não é vergonha, irmãos, todo mundo passa por isso, se colocasse de pé. Queria que a igreja fechasse seus olhos, para ninguém olhar para ninguém. E aquele irmão, eu estou me colocando de pé também, que quiser receber uma oração para que Cristo se mostre a você, que Deus derrame o Espírito Santo sobre a sua vida, queria que você se colocasse de pé, ou levantasse a mão, não sei, fique à vontade. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Pastor, você ora pra gente? Agradeço a oportunidade e espero que o Espírito Santo possa completar o que eu não consegui falar no coração dos irmãos. Nesse momento eu creio que há mais pessoas, né? Como o Mateus falou, não fique com vergonha não, querido. Ninguém está olhando para você. Se você sentir o desejo no seu coração, ficar em pé, fique à vontade. Que você ouviu também essa mensagem, também quiser entregar a sua vida ao Senhor Jesus, dizer: Jesus, entra no meu coração, entra na minha casa, faça morada, mude, Senhor. Jesus quer mudar esse momento que nós estamos atravessando. Jesus quer transformar o seu lar, esse momento de insegurança, de incerteza, de medo que você está atravessando. Só Ele pode te dar essa confiança, essa certeza. Como o Mateus falou, é só no nome do Senhor Jesus. Então, se você está com medo em casa, tenha medo não, porque Jesus é contigo. Jesus é aquele que segura. Jesus é aquele que nos levanta. Jesus é aquele que nos dá força para continuarmos. Embora o inimigo está dizendo que você não vai conseguir, mas não é verdade. Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo: eu sou contigo. Eu sou o Senhor. Eu sou aquele que te sustento. Eu sou aquele que te guardo.
E nada, querido, nada. Então nós vamos orar. Feche seus olhos mesmo. Abra seu coração, rasgue agora diante de Deus. Peça perdão a Ele por esse momento de incerteza, de medo que você viveu. Senhor Deus, nosso querido Pai, obrigado, Deus, porque a Tua igreja está reunida aqui, nesta hora, em que nós Te louvamos, e Te adoramos, porque só Tu és digno, só Tu és merecedor. Obrigado, Pai querido, por essas vidas que ficaram em pé, reconhecendo, ó Deus, que sem Ti nada somos e nada podemos. Deus, nesta hora, Espírito Santo de Deus, que Tu venha sobre a vida dos Teus servos, a vida da Tua igreja que ora, que clama, ó Deus. Aviva a Tua obra aqui neste lugar. Levanta, Senhor, aquele que está abatido. Levanta aquele que está em casa, ó Deus, que está abatido, que está, olha Deus, desanimado, seja qual for o motivo que ele se encontra agora. Se for enfermidade, Espírito de Deus, esteja curando, restabelecendo, Senhor, esta vida. Repreenda este mal, Pai, que possamos estar aqui louvando e exaltando o Teu santo nome, porque Tu és digno. Abençoe o Mateus, continue usando a vida deste jovem para a Tua glória, para o Teu louvor. Eu já quero Te agradecer, ó Deus, por esta palavra maravilhosa que veio abençoar, que veio acrescentar aos nossos corações. E eu venho clamar agora por cada família representada nesta noite. Visita, Senhor, cada lar, cada família, você que nos ouve, que nos assiste através desse culto também. Que o Espírito Santo de Deus esteja aí na sua casa agora, trazendo paz, alegria, contentamento ao teu coração, Pai. Muito obrigado, em nome do Teu Filho amado Jesus, que nós Te oramos. Amém, Senhor, e amém.